Olá, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para uma das nossas palestras virtuais da Casa Amiga. O convite do Serginho, o tema que ele me passou foi sobre o livro No Mundo Maior, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E o capítulo 2, ele fala sobre a preleção de Eusébio. Para quem não sabe, essa parte desse capítulo aqui, André Luiz, numa das suas... ele diz assim, das suas folgas, das suas férias no plano espiritual, e na verdade no plano espiritual férias elas acabam se tornando oportunidades de trabalhos diferentes, ele resolve fazer essa visita acompanhado do irmão Calderaro numa das diversas observações que ele nos traz do plano espiritual. Essa daqui em particular, há uma reunião que será feita aqui no plano encarnado, com espíritos ainda encarnados, mas em desdobramento através do sonho, e com outros que também já são libertos do corpo, que trabalham nas proximidades da crosta, nas diversas instituições de amparo, de auxílio, e lógico, todos ainda carregando as suas próprias dificuldades, todos ainda tendo as suas próprias limitações, lutando contra os seus maus hábitos, os seus velhos valores, e mostrando também que a providência divina se manifesta sempre das formas mais diversas e permite que cada um de nós receba orientações, auxílio, amparo. Muitas vezes dizemos que determinadas coisas são frutos da sorte, né? Então, encontramos um amigo, meu amigo falou uma coisa para mim que me transformou, ou eu passei em frente a um lugar e vi uma frase que mexeu comigo, mandaram uma mensagem, e achamos que essas coisas realmente são coisas simplesmente da sorte, mas nada disso é sorte. Tudo isso é a providência divina trabalhando conosco, alimentando sempre os bons valores dentro de nós, mas respeitando, como lei divina, o nosso livre-arbítrio, ou seja, a instrução é passada, mas você segue se você quiser. Muitas vezes já sabemos que aquilo é o correto, é a maneira certa de agir, mas temos a liberdade de escolher o momento em que vamos agir daquela forma. Não podemos fugir das consequências dessas escolhas. Toda vez que deixamos de fazer o bem, toda vez que deixamos de respeitar os ensinamentos que nós já guardamos dentro da nossa mente, da nossa inteligência, sofreremos as consequências disso, através dos atos das pessoas, através da dor que nós possamos passar e de diversas outras coisas, que se tivermos olhos de ver e ouvidos de ver, e estivermos atentos, com certeza tiraremos da lição necessária. E aí, André Luiz, acompanhando esse instrutor Calderaro, ele comenta, porque o lugar onde eles estão tem muitas pessoas. Então eu vou ler o trechinho aqui em que o Calderaro fala dessa quantidade e da composição dessas pessoas. Temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através do esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no ciclo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós que ele diz seriam os amigos do plano espiritual, particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Ou seja, é a credibilidade que eles têm em nós. É a certeza de que mais cedo ou mais tarde faremos o certo o tempo todo, e não só nos momentos de reflexão. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não desfalece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. O velho ditado diz, nada como uma boa noite de sono, não é?
E por que nada como uma boa noite de sono? Porque nesse período aí de 6, 8 horas, né, que cada um de nós passa no descanso, a espiritualidade, né, a providência divina está trabalhando conosco. Ela está nos nutrindo, né, de energia, porque as dificuldades, nós achamos que em qualquer tipo de trabalho, principalmente no trabalho do bem, estaremos completamente isentos de dificuldades, de problemas, e não é assim. Nós sabemos que mesmo o trabalho no bem, ele vai trazer as suas dificuldades. Dificuldades dentro do seu próprio lar, dificuldade com os companheiros de jornada, dificuldades suas próprias, porque dificilmente nos libertamos dos nossos velhos hábitos, das raízes que nós trazemos, de todas as religiões que nós já convivemos, que nós já alimentamos no passado. Então, isso tudo vai, de alguma forma, interferir com as outras pessoas que convivem conosco no mesmo credo, nas mesmas atitudes, buscando os mesmos valores. E aí, então, em todo esse cabedal, 1.200 pessoas, 80% são simplesmente pessoas que estão trabalhando de alguma forma nos aspectos religiosos. E ali, ele é bem claro, ele não está dizendo de uma única religião. Ele é oriunda de diversas religiões diferentes, né? Porque Deus é um só. E cada um de nós vai buscando Deus da sua forma. Mas, por outro lado, ele nos demonstra justamente isso, que a providência divina, ela nunca deixa a gente sozinho. Ela está o tempo todo nos alimentando de ideias, de valores superiores, ela está o tempo todo nos auxiliando a entender as nossas dificuldades para que nós possamos agir no futuro de maneira diferente. O grande problema, lógico que também falou o grande problema, é uma opinião própria, né? Opinião minha. Uma das dificuldades que eu consigo enxergar, talvez, seja que os nossos olhos estão muito mais voltados ao passado, porque é aquilo que nós já guardamos na memória, aquilo que nós já vivenciamos, e pouco voltados para o futuro. Porque, como o futuro ainda é incerto, nós nos esquecemos das palavras de Jesus de que nós somos os construtores da nossa alegria ou da nossa tristeza. Nós não observamos na nossa própria vida as coisas boas que aconteceram em virtude de coisas boas que nós fizemos. Nos marcam muito as cicatrizes das dores que nós passamos. E lógico, nos ensinam a não cometer os mesmos erros para não passar pelas mesmas dificuldades. Mas nós não olhamos as coisas boas que nós fizemos e assim, quais foram os frutos que essas coisas boas trouxeram. Não frutos no sentido de gratidão das pessoas, não frutos no sentido de prêmios, holofotes ou coisas do gênero, né, que alimentariam a nossa vaidade. Mas o equilíbrio que as coisas certas nos trazem. Nós não percebemos muitas vezes que toda a paz e a tranquilidade que o verdadeiro cristão, vamos dizer assim, né, teria, é fruto dos hábitos, dos valores constantes na sua vida. Nós não podemos um dia, quando estamos alegres, né, não devemos, não podemos, né, não devemos, num dia que nós estamos muito alegres, então todas as coisas nos parecem boas e tudo nos parece feliz. Agora, um dia, quando a coisa não está tão boa, então acontecem as mesmas do dia anterior, mas aí o nosso olhar já se torna negativo. Então, nós não vamos olhar o lado cheio do copo, vamos olhar o lado vazio do copo. Nós não vamos ouvir a notícia da coisa boa, nós vamos nos prender ao lado ruim da notícia e assim por diante. Então, nós nos balançamos, né? Não temos o equilíbrio constante das nossas ideias, dos nossos valores, transformando isso em atitudes positivas o tempo todo para nós e para os outros. Não é ignorar o sofrimento e as tristezas que existem, mas tomar uma atitude para minimizar o sofrimento. Talvez não possamos matar a fome da humanidade, mas podemos dar um pedaço de pão para aquele que está próximo de nós e que tem vontade. Talvez não tenhamos as respostas para todas as dificuldades das pessoas, mas se nós tivermos um ouvido mais tranquilo e uma mensagem de esperança, pode trazer algum alento para essas pessoas, né? E aí vem então a mensagem que esse irmão Eusébio, né, ele traz para as pessoas, e é interessante que a mensagem dele é uma mensagem assim de esperança, de fé, mas também uma mensagem de reflexão, que nos mostra que a maior parte das dificuldades pelas quais nós estamos passando, elas são fruto do nosso desequilíbrio nos valores. Quem de nós não acredita 100% na mensagem de Jesus? Quem de nós não se emociona até as lágrimas de ouvir determinadas passagens e às vezes refletir numa comparação entre aquilo que o mestre passou e a vivência que cada um de nós tem? Mas será que no nosso dia a dia nós realmente seguimos
todo esse ensinamento de Jesus? Será que, principalmente, por exemplo, os 10 mandamentos, né, que são a base de toda a lei de Deus para todos nós, sem exceção, será que nós seguimos realmente da maneira como nós deveríamos seguir? Então, nós acreditamos no não matar. É um dos mais fortes mandamentos, né? Mas será que, por exemplo, assim, tomar uma arma, pegar um pedaço de pau, um pedaço de cano, alguma coisa, e sair batendo nas pessoas à torta e à direita, com certeza nós não fazemos. Então, grande passo que nós já demos. Mas, será que, por exemplo, assim, quando um bandido ele morre dentro da prisão pelos próprios companheiros, será que isso dentro de nós não traz um sentimentozinho assim de satisfação, porque achamos que isso é justiça? Quando um bandido é linchado nas ruas, não é? Nós não achamos que isso também assim, é o povo fazendo justiça? Quando acontece algo de ruim, uma tortura, alguma coisa com um traficante, com um estuprador, com alguém que comete um mal absurdo mesmo, será que dentro de nós isso não traz uma certa alegria, não traz para a gente esse sentimento que nós achamos que é justiça, mas que na verdade é uma vingança por tantas coisas ruins e tal? Mas não nos lembramos que na condição de espíritos oriundos de diversas encarnações, será que nós mesmos já não estivemos na condição contrária? Será que quando cometemos o crime, o que desejaríamos para nós é que tivessem também nos linchado, tivessem também nos enforcado, nos decapitado ou qualquer coisa do gênero? Ou será que nós gostaríamos que nos ensinassem, que nos mostrassem que o equívoco que cometemos quando escolhemos aquele caminho mau, nós deveríamos aprender a ser diferentes no futuro? Então, o não matar, ele não precisa ser vias de fato. Mas a partir do momento em que nós alimentamos essa ideia, e a partir do momento em que nós conversamos com as pessoas que alimentam essa ideia, e nós também achamos assim, nós aplaudimos quando acontece isso, simplesmente porque realmente o crime é hediondo, porque a falta é muito grave, será que nós estamos realmente seguindo os ensinamentos de Jesus, de não matarás? Não é? Por outro lado também, nós temos o outro ensinamento, que é de não adulterarás. Na prática, pode ser que realmente nós não cometemos no nosso dia a dia o adultério. Mas será que quando os amigos e as amigas se reúnem e ficam cobiçando o ator ou a atriz, o modelo ou a modelo, a foto, a pornografia que existe ainda, será que isso também não é uma forma de adulteração? Será que nós também não estamos cometendo um erro, mas são erros pequenos, são erros sutis, e que nós achamos que pelo fato de serem sutis e pequenos, eles não têm tanta importância. Mas todos eles alimentam ainda o desequilíbrio que nós temos. Quando diz Jesus que não podemos servir a Deus e a Mamon, Jesus diz que é preciso que você tenha uma linha só. Talvez nós não consigamos ainda ter uma linha completamente amorosa, uma linha completamente, como eu diria assim, um olhar compassivo realmente com as coisas. Talvez muitas das coisas que nós vamos fazer, elas serão muito mais pela lógica do que é certo do que pelo amor ao nosso semelhante. Mas repetir um processo porque ele é certo já é um grande passo que nós estamos dando. Porque enquanto alimentarmos ainda a ideia do contrário, a ideia de que isso faz parte do nosso grau de evolução, que nós temos que, com o tempo, nós vamos atingir aquilo que é necessário, continuaremos repetindo os mesmos procedimentos. E muitas vezes nós temos o hábito de, a nossa busca dentro dos ambientes religiosos, poucas vezes ela é de transformação interior. Na grande maioria das vezes, nós estamos ali dispostos a auxiliar. Nós estamos dispostos à prática da caridade. Nós estamos dispostos a exemplificar o nosso amor ao próximo. Mesmo que seja por eventos, não é? Eu costumo dizer que nós não somos bons, nós temos atitudes boas. E esses eventos sempre estão assim, o que eu posso fazer para que o próximo seja melhor? E, na verdade, a busca que nós temos que ter é o que eu posso fazer para que eu seja melhor. É preciso que a transformação ela seja sua. A transformação ela tem que ser para que o próximo seja melhor. É melhor que ele seja melhor com o seu exemplo do que com a sua palavra. Nós estamos cheios de palavras. Não faltam palavras hoje em dia para que nós possamos atingir a nossa transformação. O que está faltando é atitude. O que está faltando é exemplo.
Nós falamos sobre não roubar, não cobiçar, mas nós temos diversos pequenos roubos. Nós, já cansei de falar isso em palestras e muitas pessoas também falam isso, mas vale sempre essa reflexão. Quando nós compramos coisas piratas, né, seja o que for, nós estamos roubando do mesmo jeito. Quando nós enganamos o nosso patrão nas nossas atividades, fazendo coisas durante o trabalho que não fazem parte do nosso trabalho, nós estamos roubando do mesmo jeito. Então, assim, nós precisamos entender que não são somente os grandes problemas, os grandes defeitos que nos prejudicarão, mas os pequenos, porque eles continuam mantendo ainda uma raiz. Para que você possa eliminar um mal, é preciso que você elimine todas as possibilidades do mal. Quando você vai eliminar uma doença, não pode ficar um único vírus para trás. Todos aqueles vírus que estavam causando o mal, eles têm que ser eliminados, eles têm que ser anulados pelas nossas defesas ou pelos remédios, mas todos eles têm que ser eliminados, porque enquanto permanecer o vírus, a doença estará presente, em menor grau, mas ela estará presente. Então precisamos ir mudando tudo isso. Acreditamos que não podemos usar o nome de Deus em vão, mas quantas vezes nós não tentamos fazer alguma coisa para obter uma necessidade? Por exemplo, você pega o seu currículo, uma coisa comum. Você pega o seu currículo e você coloca algumas coisas a mais no seu currículo que não são verdadeiras. Né? São coisas inocentes, né? Porque o seu objetivo maior é conseguir o sustento da sua família. E essas coisas inocentes que você coloca ali no seu currículo, você obtém uma vantagem. Você consegue realmente alguma coisa em seu benefício. E aí, conseguindo isso em seu benefício, quando você consegue o emprego que você tanto almejava, você diz assim, graças a Deus eu consegui. Então Deus provavelmente é o cúmplice na nossa mentira, né, para nos auxiliar a conseguir aquilo que nós desejamos. Veja bem, é uma coisa muito simples, muito sutil, muito boba na linguagem popular, mas que na prática ela continua alimentando dentro de nós os mesmos valores invertidos. E esses valores invertidos, vamos fazer uma comparação, né? O oceano ele é formado de moléculas de água, certo? São hidrogênio, oxigênio, e aí essas moléculas de água, se você pegar, cabe na mão. Mas o conjunto delas, né, que são trilhões, quartilhões, sei lá o número disso daí, forma o oceano. A mesma coisa são esses pequenos erros. A gente continua alimentando esses pequenos erros e assim o pequeno erro ele depois alimenta o outro um pouquinho maior, que alimenta o outro um pouquinho maior. Bem, há um trecho aqui em que no discurso já do Eusébio que ele diz o seguinte: desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexos para o reinício? Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas, por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo na cidade terrestre, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Em qual das partes nós nos encontramos, não é? Daquelas que realmente aproveitaram a oportunidade, ou daquelas que chegarão do outro lado e não saberão exatamente aquilo que fizeram, como aproveitaram essa oportunidade. Então, principalmente nós que temos essa ferramenta, Espiritismo, nas nossas mãos, se nós buscarmos a reflexão constante de como podemos ser melhores a cada dia, nos esquecendo um pouco daquilo que nós temos que fazer pelos outros, no sentido de mostrar as suas falhas, não é? Mas que possamos doar aos outros um pouco mais de nós. As reflexões podem me auxiliar no meu dia a dia. De que maneira que essas reflexões podem me fazer agir de maneira diferente com a minha família, com os meus fornecedores, com os meus clientes, com os meus funcionários, com os meus patrões, com os meus amigos, com os meus vizinhos,
com as pessoas que não me agradam ainda. Não é? Nós falamos muito sobre o perdão, mas nós nos esquecemos que, por exemplo, nós não perdoamos o governante que não deu o aumento na nossa aposentadoria, nós não perdoamos o médico que não sorriu ou que não deu uma atenção maior para nós na nossa consulta. Então, nós estamos cheios de situações em que nós não perdoamos. E o perdão talvez é uma das maiores virtudes que nós possamos adquirir, porque o perdão ele não vai fazer um bem somente para a pessoa, que você vai parar de jogar esse pensamento negativo em cima dela, mas ele vai fazer um bem para você, que você vai deixar de guardar tantas mágoas, vai deixar de guardar tanta tristeza, tantos fracassos dentro do seu coração, achando que é por culpa dos outros. Tudo o que nós formos fazer, com certeza haverá dificuldade. Se não houver dificuldade, nós não vamos aprender. Quando você escolher o caminho de construir qualquer coisa, seja ela material ou não, nós temos que buscar o auxílio das pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Jesus trouxe uma mensagem, mas essa mensagem ela tem que ser exemplificada por todos os outros, não é? É preciso que outras pessoas também sejam instrumentos da mensagem de Jesus, porque ela sozinha não conseguiria atingir bilhões de pessoas, pelo simples exercício do livre-arbítrio de cada um. Então, é necessário que cada um de nós vá guardando essas gotículas do conhecimento de Jesus e vá repassando, vai fazendo com que, através do exemplo, outras pessoas também, elas tenham o mesmo interesse, a mesma vontade e busquem a mesma coisa que nós buscamos também. E o detalhe, não a busca no espiritismo, a busca em ser pessoas melhores, a busca em auxiliar, em ajudar para que esse planeta seja um planeta nesse espaço. Espero que a nossa conversa tenha sido produtiva, né? Que tenha sido reflexiva. Peço perdão pelas falhas, né? Tanto nas falhas na fala, quanto nas falhas na parte visual, que não é uma coisa que é da minha experiência. E convido a todos vocês agora para que nós possamos fazer uma vibração. Nós sabemos que o momento em que essa palestra está sendo gravada é um momento de muita reflexão e muita transformação no nosso planeta. Não sabemos ainda a lição que isso vai nos trazer, mas com certeza para cada um de nós já trouxe grandes reflexões. Então, elevemos o nosso pensamento em Jesus, elevemos o nosso pensamento no nosso Pai Celestial e façamos o nosso pedido. Eu vou fechar os meus olhos, se vocês quiserem também podem fechar. Imploremos ao Mestre amado, imploremos ao Pai Celestial as suas bênçãos sobre todos nós, imploremos que Ele derrame a sua luz e a sua misericórdia sobre os nossos irmãos que nesse instante estão sofrendo com essa doença, estão passando pelas piores fases do seu tratamento, mas que eles tenham um amparo material e espiritual para que tenham a esperança e a certeza de que vão vencer. Aqueles que sucumbirem perante a doença, que sejam bem recebidos no plano espiritual, que se libertem completamente da matéria. Aqueles que estão à frente, aqueles que precisam transportar, aqueles que precisam fazer exames, aqueles que precisam cuidar, que todos esses nossos irmãos sejam amparados e protegidos, sejam fortalecidos na sua vontade, no seu amor ao próximo, para que tratem com carinho, para que tratem com respeito cada um dos necessitados, que aceitem aqueles que forem revoltados e que também valorizem aqueles que forem mais tranquilos, mais submissos. Imploremos ao Pai que ilumine os nossos lares e aos lares de todos aqueles que nos cercam, que ilumine os nossos irmãos que ainda não estão seguindo no caminho do bem, que ainda não respeitam o seu semelhante, como nós, muitas vezes, também não seguimos o caminho do bem e não respeitamos os nossos semelhantes. E que a paz de Jesus se faça sobre todos os homens na terra. Que cada um de nós aprenda cada dia a se transformar num exemplificador dos ensinamentos do Mestre. E que nós possamos um dia transformar este planeta, fazer dele aquilo que Deus projetou para ser. Uma morada para que os espíritos consigam evoluir, aprender e se auxiliar uns aos outros. Assim seja. Fiquem com Deus.